Olá, bem-vindo a mais um Conta Pra Gente. Vamos falar de juros? Ele pode ser um aliado para os seus investimentos ou te deixar todo enrolado se você contratar algum tipo de crédito e não estiver por dentro de como são calculadas as taxas. A gente pode dizer que os juros são o custo do dinheiro no tempo. Você pega um dinheiro emprestado no banco, após uns meses vai quitando essa dívida com um percentual a mais, como forma de compensação. Ou você poupa uma grana, deixa no banco, que empresta para outras pessoas e depois você recebe um retorno por isso. No Brasil, a Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela influencia as taxas cobradas pelas instituições financeiras. Por exemplo, se a Selic diminui, você teoricamente paga menos juros por financiamentos e empréstimos. Mas cada instituição define a taxa de juros que vai usar nas suas transações. Então, como são definidas essas taxas? E como saber se os juros cobrados são abusivos ou não? Eu vou conversar com o professor de economia Gercione Dionísio Silva sobre essas e outras questões. Bora lá para a nossa entrevista. Olá, professor, obrigada por participar mais uma vez do nosso programa. Olá, eu que agradeço o convite para a gente poder aí conversar um pouco mais sobre economia. Sim, hoje nós vamos falar sobre juros, né? Como essas taxas influenciam nossas decisões de consumo? É possível utilizar os juros a meu favor? Sim, o que é importante a gente observar, né? Os juros, ele é um preço, como qualquer outro. É o preço de tomar dinheiro emprestado, é o preço de eu pegar dinheiro com outra pessoa. Se esse juros está baixo, significa que para mim que é mais barato tomar esse empréstimo, é mais fácil, menos custoso. Se eu estou pensando em fazer um investimento produtivo, se eu estou pensando em comprar uma casa, por exemplo, ou comprar um carro, comprar algum produto parcelado, uma das primeiras coisas que eu preciso entender é o favorável para mim é comprar quando os juros estiver baixo, porque eu vou ter que pagar menos a longo prazo. Agora, se eu quero investir, se eu quero poupar, o interessante é que eu faça esse investimento quando o juros estiver alto. Porque o banco vai me pagar mais para eu manter aquele dinheiro depositado, manter aquele dinheiro investido em algum título no sistema financeiro. E o que faz a taxa de juros baixar ou subir? Quem regula isso e por que existem tantos índices diferentes? Então, você tem taxas diferentes porque você está trabalhando com risco diferente. Então, o banco, aquele que empresta final, né, o emprestador final, ele leva em consideração, além do custo que ele teve para tomar aquele dinheiro emprestado, o risco associado a emprestar aquele dinheiro. Então, existem níveis de riscos diferentes que são considerados na hora de fazer esse empréstimo. Se eu estou pagando muito caro pelo crédito, de certa forma significa que o banco está fazendo uma leitura que é arriscado fazer aquele empréstimo. Claro que também, além desse risco em relação a fazer o empréstimo, a gente tem ali também o custo que o banco tem também de conseguir aquele dinheiro. Que daí a gente tem a ideia, né, da taxa Selic. Por quê? A taxa Selic ela vai me dar uma ideia do custo que eu tenho, eu enquanto banco, o custo que eu tenho de pegar um dinheiro e emprestar para outra pessoa. Ou o custo de oportunidade que eu tenho entre emprestar esse dinheiro para uma pessoa ou comprar títulos do próprio governo, do próprio Estado. A Selic, por exemplo, pode ser usada como um indicador para a gente saber se a taxa de juros é abusiva ou não? Como identificar isso? Como saber até que ponto uma taxa de juros é aceitável? Então, essa definição de até que ponto eu aceito uma taxa de juros, ela vem muito daquela pessoa que está precisando do dinheiro. O importante nesse momento, onde eu acho que a taxa de juros está alta, é primeiramente negociar, ter uma noção de quanto que está, por exemplo, a minha taxa Selic, que é a remuneração básica da economia, e saber, olha, a Selic está a 3%, o banco está me cobrando 30%. Faz sentido? Não faz. Vou negociar com esse banco no primeiro momento? Sim. Se eu não conseguir uma taxa de juros mais acessível para mim, o ideal é, vou procurar outro banco. Então é importante ter em mente que a gente não tem uma única opção de fazer empréstimo. Eu não tenho um único banco que é capaz de fazer empréstimo.
Então eu não tenho que me submeter aos preços abusivos. Professor, e por que algumas taxas, em alguns casos, como o cheque especial, cartão de crédito, são tão altas, mas se eu estou investindo, né, se sou eu que estou emprestando dinheiro para o banco, o meu retorno é tão menor? De modo geral, o que a gente tem nesse reflexo, né, desse descompasso, se dá pela estrutura do mercado. Então, se eu tenho um mercado onde eu tenho poucas empresas que oferecem esses créditos, automaticamente essas empresas conseguem cobrar mais. Ela tem um controle sobre o mercado. Então, ela consegue cobrar mais pelo seu produto. Agora, se a gente for olhar para quem poupa, para quem investe, são milhares aí de brasileiros que estão poupando. Então, as pessoas que estão oferecendo esse dinheiro, que estão tentando investir esse dinheiro, são muitas. Então, eu acabo podendo pagar menos. Porque se você não emprestar, outra pessoa pode emprestar. Então, o banco consegue, né, pagar menos, dado que tem muita gente oferecendo esse crédito, essa poupança. Agora, quando a gente vai pegar emprestado, são poucos os lugares que a gente consegue este empréstimo. Então, se são pouco, tem pouca oferta e muita demanda, você acaba cobrando mais pelo seu produto. A grande questão é que não necessariamente, porque é algo natural da economia, isso se torna justo para os consumidores, para as famílias, para os agentes nesta economia. Professor, e a gente viu no programa sobre inflação que todo ano o governo estabelece uma meta, né, para a inflação do país. Com os juros, também acontece assim? É definida alguma meta, um índice ideal para a economia do país? Então, a taxa de juros ela vai ser definida pela política monetária. Então, de tempos em tempos, a gente tem sempre um anúncio do Copom falando, olha, a taxa vai ficar neste patamar, vai ficar a 3,5, vai ficar a 3,0. Isso vai depender muito do que o Estado está pensando, do que o governo, né, está pensando em termos de incentivo para a economia. Ah, eu quero incentivar o crédito, então reduz a taxa de juros. Eu acho que o crédito já está num nível bom, os investimentos estão num nível bom, então eu acabo colocando essa taxa de juros um pouco mais alta, num patamar neutro, né, onde eu não vou nem gerar um custo muito alto e nem também vou desincentivar a poupança. Então, normalmente, essa taxa de juros, esse nível, né, da taxa de juros é resultado de uma escolha da política, de uma leitura que o Estado fez da economia e do direcionamento que o governo quer dar para a economia. Professor, e você citou agora a poupança, né? Quando a gente pesquisa sobre investimentos, as pessoas costumam dizer que ela não tem um rendimento alto. Ela vale a pena? Como que é essa questão dos juros e da poupança? Então, a poupança ela vai depender da remuneração, se é interessante ou não, vai depender da remuneração que ela está oferecendo. E ela depende muito da remuneração básica da economia, da Selic. Se a taxa de juros está baixa, a remuneração da poupança vai ficar baixa. Então, se a taxa de juros está abaixo da inflação, consequentemente, se você deixar dinheiro parado na poupança, você acaba perdendo. Claro que em alguns momentos pode ser que seja interessante deixar algum dinheiro na poupança. Mas a poupança, na verdade, ela não chega a ser necessariamente um investimento, né, que vai te render mais dinheiro, que vai te render uns juros. Para isso a gente tem ativos, tem títulos que são mais interessantes. Temos outras opções. A poupança, na verdade, é uma reserva onde você vai deixar um dinheiro para caso você precise. Surja ali alguma situação não esperada, desfavorável, então você tem aquele dinheiro guardado na poupança, onde você pode, de maneira simples, ir no banco e converter aquele dinheiro que estava guardado ali em dinheiro real, em dinheiro vivo. E aí você pode arcar com as suas despesas. Então a poupança ela serve mais como uma medida de segurança de curto prazo do que uma forma de investimento de longo prazo. Professor, e sabe, matemática nunca foi meu forte. E por mais que eu entenda, assim, os juros que estão cobrados ali, às vezes eu me perco e tenho dificuldade de visualizar se aqueles juros parecem injustos. Tem alguma dica para eu entender, para eu ter uma percepção mais clara de quanto eu estou pagando de juros numa dívida? Sempre quando a gente vai contrair uma dívida ou fazer um empréstimo, é importante a gente entender como que vai ser computado aqueles juros. Existem aqueles empréstimos onde você vai ter uma parcela fixa, onde você sabe que você vai ter que pagar o mesmo valor
ao longo do período que você parcelou, e existem aqueles outros cálculos onde esse preço ele vai aumentando a longo prazo. Ou seja, você vai pagar um montante mais baixo no início do período, no início das suas parcelas, e acaba pagando mais caro. É importante ter em mente isso. Muitas vezes, né, por que as pessoas ficam endividadas? Porque elas olham apenas as primeiras parcelas, dessa forma como ela foi negociada, este empréstimo, e esquece que dependendo do formato do pagamento desse empréstimo, nos últimos meses o valor vai estar 2 vezes maior, 3 vezes maior. Então é importante considerar isso. E como que eu penso, né? Como é que eu falo assim, será que eu estou pagando muito? Será que eu vou pagar pouco? O importante é sempre fazer o seguinte exercício. Quanto que é o preço desse produto hoje? E quanto que é o preço desse produto no final? Quanto que eu vou pagar no final do meu empréstimo? Sem levar em consideração isso e ficar prestando atenção apenas na quantidade que eu vou pagar nos próximos meses, pode fazer com que você contraia um empréstimo que você não vai conseguir pagar depois. E você acaba, você mesmo, gerando uma situação desfavorável. Então a gente sempre tem que ficar atento, olha, o preço do produto agora é R$100. E daqui 1 ano, 2 anos, eu vou ter que pagar o triplo disso? Isso é aceitável? Não é. Então, o que eu posso fazer? Parcelar, usar um número menor de parcelas, tendo em vista que, em alguns casos, esse aumento dos juros, esse aumento do valor, ele vai depender da quantidade de parcelas que você vai pagar, e tentar sempre reduzir ao mínimo possível, porque aí você evita de ter que pagar juros sobre juros, e juros abusivos. Eu também tenho que levar em consideração que, dependendo do contrato que eu assino, esses juros pode ser reajustado. Então, eu tenho que levar isso em conta. Olha, se vai ser reajustado, pode ser que ele aumente, devido à inflação, devido a algum outro problema na economia. Então, é importante considerar estes fatores antes de definir. É esse o crédito que eu vou pegar, é nessa instituição que eu vou pegar crédito. Professor, e no Brasil a gente recorre muito ao parcelamento, né? Vale a pena, toda vez que eu vejo uma compra sem juros, parcelar essa compra e assim, é mais vantajoso também dividir em um número maior de parcelas, mesmo se eu tiver o dinheiro para pagar à vista? Depende, porque se você tiver o dinheiro para pagar à vista e você consegue um desconto pagando à vista, o mais interessante é que você pague à vista, até mesmo para você, digamos assim, ter aquela redução dos seus custos. É interessante parcelar o máximo de vezes possível, mesmo que não haja uma mudança nos preços? Não necessariamente, porque você vai contrair uma despesa durante um longo período. Então você acaba, digamos, comprometendo parte da sua renda por um longo período, o que pode dificultar, por exemplo, o seu consumo daqui 2, 3 meses. Então, o interessante se eu tenho capacidade de pagar agora, é interessante que você pague agora e tente negociar um preço menor, pagando à vista. E evite, cair nessas armadilhas do parcelamento, porque você vai estar se comprometendo. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Pode ser que eu parcele agora, tenha algum problema no meu emprego, perca meu emprego, ou aconteça algum outro problema no meu dia a dia que eu precise de dinheiro para pagar uma outra conta. E aí, dado que eu parcelei, eu acabo me comprometendo. Então é importante sempre ter este cuidado na hora de organizar suas despesas, organizar suas compras. Levar em consideração também essa incerteza do que pode acontecer. Ok, professor, muito obrigada por tirar todas essas dúvidas. Nosso tempo já encerrou do programa, mas foi um prazer conversar novamente com você. Por nada, eu que agradeço e espero aí que tenha deixado a economia um pouco mais fácil de ser entendida, um pouco mais fácil de ser digerida. Com certeza, foi bem esclarecedor. Obrigada. Esse foi mais um Conta Pra Gente, o nosso espaço aqui na Assembleia para conversar sobre finanças. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Nossa, que isso? Foi sem querer, sei lá, me deu. Tô mandando beijo. Conversei com o entregador esses dias no telefone e falei, tá bom, moço, tô descendo. Beijo. Não, peraí. Ai, que maravilhosa! Ai, muito bom! Viva a vacina! Peraí, vamos lá. Deu play? Luz rodando, som rodando. Ação!